Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do triunfo do Bahia sobre o Palmeiras, 1-0 na Arena Fonte Nova, gol do Ademir aos 32 minutos do segundo tempo. Triunfo importante aí do Esquadrão. Deixa eu colocar na tabela aqui só para eu dar uma olhada. Bahia nesse momento na sexta colocação com 40 pontos. Está com os mesmos 40 pontos do Botafogo, que perdeu, mas perde no saldo de gols. Empata no número de vitórias, mas perde no saldo de gols. Mas o Tricolor volta a vencer aí e dá alegrias à sua torcida na partida de hoje. Vamos trazer aí o Elton Serra e outros comentaristas. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Estruturado como o Novo Horizontino, mas é também um time que sempre começa muito bem. E agora 13º, quer dizer, mais um ano dificilmente vai subir, né? Bom, todo mundo sonhando com uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que tem jogos que estão se encerrando agora, como Bahia 1, Palmeiras 0. Olha lá as duas figuras aqui, ó, Rogério Ceni e o Abel Ferreira. Terminou a partida, o Ademir saiu do banco. Fumacinha, fez um gol, deu, olha... Lá fumacinha o gol. Se alguém tiver uma rabiola para colocar no GFT, pode pôr, porque a coluna dele ficou em S. O professor fazia muita rabiola, quando ele empinava a pipa lá no Ipiranga. Muito, aquelas que ficavam no fio. Isso. Lembra o fio cheio de rabiola na época das férias? Cuidado, vem com fios elétricos. Não pode. Não perigoso. Pode. Professor, o Bahia se reabilitou e tirou a chance do Palmeiras ser líder. Um jogo que interessa para flamenguista, que daqui a pouco vai pegar o Corinthians, e todo mundo ficou de olho nessa briga também, até o próprio Cruzeiro. Professor, o que faltou aí para o Palmeiras? Eu acho que sobrou para o Bahia. O Bahia fez uma bela apresentação. Foi um jogo equilibrado. O Palmeiras, principalmente no segundo tempo, no começo do segundo tempo, parecia se impor. Nos dois tempos, na verdade, né? O Palmeiras começa bem os dois tempos. O Palmeiras é prejudicado pelos jogadores que se machucaram ainda no primeiro tempo. Evangelista e Piquerez. Então, você fala do Jeftec, que estava lá justamente porque não estava o Piquerez. No lance muito pontual do jogo, nós tínhamos acabado de conversar aqui, né, Mari? Sobre o fato do Rogério Ceni ter falado que o Ademir Fumacinha, que está voltando muito aos poucos, só teria gás para meia hora de jogo. Ele entrou aos 23 do segundo tempo, jogou até um pouquinho mais. 15 minutos ele tinha, só para 15 minutos. 15 minutos de jogo, então. Exatamente. E acabou jogando quase meia hora, Sim. praticamente meia hora. 25. E dando essa vitória muito importante para o Bahia, que, como lembrou o Elton, já tinha ganho também em São Paulo, no primeiro turno, devolvendo o que aconteceu no ano passado, que o Palmeiras havia ganho as duas do Bahia. Então, daqueles jogos, Edu, de gente grande, né? Esses jogos envolvendo Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Flamengo, são jogos dos times de muita qualidade. Olha o golaço. E essa câmera aí não mostra tanto, mas a câmera de trás, Mário, eu falei aqui do drible, é desconcertante. A câmera, né, da trás do gol mostra muito isso. Ainda o Palmeiras teve essa chance no finalzinho e não marcou, né? E o ponto é que quando o Palmeiras... Daqui a pouco a entrevista coletiva do Abel Ferreira, do Rogério... A do Abel principalmente. Porque a do Abel tem um ingrediente... vamos falar disso já, porque eu quero guardar, porque a gente debater bem, que é a questão do gramado. Vamos ficar só na parte técnica ainda, porque o Bahia, a impressão que se tem, Elton, e aí a gente tem que sempre rememorar, que o Bahia, ele ganha, mas é um Bahia que tem oscilado muito na temporada e dá essa ideia de tropeção do Palmeiras. Não é. É um resultado totalmente compreensível do ponto de vista do Bahia. O Palmeiras queria ganhar, óbvio, né? Eu acho que o jogo ele traz o retrato exato do que é o Bahia na temporada e do que ele depende para se manter ali na sua posição. O Bahia está sem o Caio Alexandre, que jogou o Acevedo. O Bahia estava sem o Jean Lucas, que foi expulso na última partida contra o Vasco. E aí entrou o Rodrigo Nestor, característica diferente. Saiu um jogador de seleção brasileira, inclusive. O Bahia está sem o Eric Pulga. E chegou o Sanabria, que entrou muito bem, inclusive, contratado na última janela. E estava sem o Ademir. Ou seja, os caras que faziam o Bahia funcionar. Um deles voltou. E um deles, voltando, já cria aquela memória de um Bahia mais eficiente. E o cara que voltou decidiu o jogo, que foi o Ademir. Então, é claro que
essa oscilação do Bahia passa também por um elenco curto, passa também por uma oscilação normal de qualquer clube do futebol brasileiro. E aí os clubes que conseguem sair rapidamente dessas oscilações são os que possuem um elenco um pouco mais equilibrado. O Bahia não tem peças suficientes para poder fazer esse time manter esse equilíbrio. Mas criou uma gordura muito boa no primeiro turno que permitiu essa oscilação e ainda assim se manter entre os 6 primeiros colocados e ainda tem uma carta na manga que é o jogo contra o Internacional. O Bahia tem um jogo a menos, né? Então acabou sendo um resultado muito bom de um time que jogou para se defender e tirar o espaço do Palmeiras e jogar nos contra-ataques, e foi exatamente assim que saiu o gol. Assistência do goleiro, assistência do Ronaldo para o gol do Ademir. E para aumentar essa leitura que sempre é feita, né? O Bahia com um trabalho excepcional, maravilhoso, por isso que a gente fala que não é surpresa. É que o palmeirense vê um time que embalou, né? E ganha do River Plate, vai lá, joga com o Bahia. Imagina o seguinte, vai continuar essa trajetória. E na semana agora, Mário, o futebol ele é ingrato. Durante a semana, o Abel exaltado, as mudanças, né? O time... Agora me parece até que estão questionando as alterações dele, é Sim. isso? Porque o Palmeiras perde o Evangelista, e eu acho que é principalmente sobre o Evangelista, porque quando o Andreas Pereira chega, a gente debate muito, né, sobre vai entrar na vaga de quem, vai perder o espaço Evangelista, vai trabalhar com o Andreas sendo esse volante que chega a mais. Não, ele entra na vaga do Maurício, porque o Evangelista está muito bem e dá ao Palmeiras... Não comparando os jogadores, mas mais ou menos o que o Palmeiras tinha com o Rios. Aquele volante que, além de tudo, ele te ajuda a produzir, ele te ajuda a sair para o jogo. E quando ele perde o Evangelista, ele coloca o Aníbal Moreno, que começou no banco de reservas. Então, a dupla que entra é o Emi Martínez e o Evangelista. Perfeito. E quando ele coloca o Aníbal, e aí que eu quero ver a entrevista do Abel, porque quando a gente fala... do time ideal do Bahia já desde a temporada passada, é sobre um meio de campo muito forte, né? Essa temporada é que ele começa a ter mais opções pelos lados, o Ademir muito bem, quando o Pulga estava à disposição também. Então eu quero ouvir o Abel se parte disso, claro, de ter um meio de campo mais combativo justamente por conta dos jogadores do Bahia. E ele poderia ter pensado diferente, talvez ter colocado o Maurício e colocado o Andrés um pouquinho mais nessa função de camisa 8, de camisa 10, de trabalhar um pouco mais o jogo por dentro, porque você tem um jogador de muita qualidade como o Felipe Anderson mais pelo lado esquerdo, e eu acho que você ganharia mais opções, né, ofensivas. Mas não, ele escolhe por entrar com o Aníbal Moreno no lugar do Evangelista. Porque o Jefté pelo Piquerez, acho que seria assim mesmo. É a posição. Eu acho que seria assim mesmo. Porque, quando o Palmeiras olha, e aí olhando o campeonato, a gente vai, quando termina o campeonato, vai falar aquele jogo, aquele outro jogo e tal. No caso do Palmeiras, agora fica mais latente, porque a disputa é como se o Palmeiras passa esse obstáculo que era o River Plate, vai agora, daqui a um mês, jogar a semifinal de Libertadores, mas é como se tivesse agora o tempo, professor, que é o seguinte, agora vai, entra na briga com esse Flamengo aí. Então, vai oscilar, não tem super-herói no Brasileirão. É o melhor visitante, só tinha perdido pro Cruzeiro, né? Que só aumenta o mérito do Bahia. Claro, também, né, porque a oscilação num momento de maior entusiasmo do palmeirense do ano, né? De sequência de resultado, de consistência de jogo. Eu vi muitas semelhanças desse jogo com o jogo do primeiro turno também. Que o Bahia também ganha no Allianz, o Palmeiras teve oportunidades, teve até acho que mais oportunidades que hoje. Não foi propriamente um jogo que o Ronaldo trabalhou tanto. Mas o Palmeiras também produziu para sair de campo com um resultado melhor. Agora, acho que o Abel vai se defender, porque na hora ali não parecia uma alteração tão ruim. Claro que é uma alteração menos vistosa do que se ele colocasse, por exemplo, o Maurício. Acho mesmo, e esse lance comprova isso, que foi um resultado muito da individualidade dos dois lados. Do que o Ademir é capaz de fazer, porque é um lance muito do jogador que ele é. Né? Ele foi colocado para correr pelo Ronaldo e deu certo. E também um lance em cima de um lateral que não é propriamente o dono dessa posição. Acho que durante a semana, nem durante a semana, os palmeirenses nas redes sociais devem estar colocando muito futebol brasileiro. E foi um lance assim, você até falou da câmera, um lance bastante constrangedor, porque ele vai ruindo, né? A câmera de trás. E depois do drible ele vai ruindo. Então é uma coisa muito pontual. Claro que o Abel acho que não vai entrar nesse mérito, ele não é de jogar os seus atletas aos leões, mas acho que nessa semana vai se falar muito dessa falha individual que acabou valendo o resultado.
de um jogo equilibrado, como são os jogos equilibrados entre esse pessoal do G4, G5, Bahia e Botafogo se alternam ali no G4, mas o Bahia é um candidato a G4. Agora o Mirassol, né? Que tá o Mirassol. O Mirassol, eu já queria deixar minha opinião, que a gente vai ver o Mirassol aqui, viu? Na tela da ESPN Disney Plus em relação à Libertadores da América. Sim, sim. Ele tá cada vez... E sabe aquela coisa de, me deixa aqui. Aí ele foi e entrou. É Aí porque ele... não tá no meu bolso, eu sempre ando com ele. Eu tenho um pano É. que eu sempre passo pro Mirassol. É. É porque eu deixei ele... É que você tem esse paninho Pano maravilhoso. amarelinho. Não, Você sabe, o assim, que fizer agora, tá perdoado o Mirassol. Não, é lógico. Até Não porque tem, grande a campanha. enquete, quando começa lá, o pessoal do digital vem procurar a gente, vai lá, apostas pro Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que de 10, uns 9 botaram o Mirassol lá, Eu botei. na zona de rebaixamento. Eu botei. Não na zona Desculpa, de Guanais. Libertadores. É, mas tá tudo bem. E hoje é até aniversário do Reinaldo, lateral esquerdo. Um abraço pra ele. King Naldo. Aniversário, King Naldo. Que campeonato, hein? Parabéns ao Mirassol, que está fazendo uma belíssima Que campeonato. campanha. A gente ainda está falando da parte técnica e já a polêmica em relação ao gramado. O Elton, o seu pano também pode ser utilizado em relação ao Rogério Ceni. Você que torce... Não, aqui. Você que... Pode, não mas pra ele você. não vai usar. Não você. Ué, posso. Poder pode, mas não quer. Você. Tá autorizado. Você que está em casa... Pega o e, paninho, você tá. mesmo, você que é torcedor do Bahia. Não fica olhando pro lado, não é com você. Certeza que você foi, o Rogério, não sei lá, viu? Não tá bem esse ano. Aí quando ele tem uma vitória como essa, que trabalho. É um cara que tem que Passa o pano permanecer, para as tal, ele pega o lesões, para as paninho. ausências. Não, assim, a gente tem que analisar o global e é um bom trabalho. Renovou o contrato por mais 2 anos e tem muita segurança. Eu acho que quando o cara trabalha com segurança, não é aquilo de perdeu 2 jogos e fica, será que eu vou continuar? Será que eu vou perder o grupo? É um trabalho muito bem estruturado e é uma estrutura muito bem definida dentro do Bahia que permite todo mundo ter tranquilidade na oscilação. É claro que a pressão do torcedor vai existir, ela existe, o torcedor quer, o torcedor do Bahia está com fome, né? Quem tem fome tem pressa. Claro. Está um bom tempo sem conquistar títulos nacionais. Então, é lógico que o torcedor quer voltar à Libertadores todo ano. Mas, internamente, há esse controle para que o externo não interfira lá dentro. A proposta de Rogério nos últimos jogos, eu acho que consolidou nessa contra o Palmeiras. O Palmeiras foi um time montado para controle com posse de bola. Não tem velocidade. O Diay não vai muito ao ataque. É claro que do outro lado você tem um cara que está começando ainda, né, se adaptando ao GFT. Você tem com o Felipe Anderson e o Andrés Pereira, não são caras de profundidade, né? Não são pontas de fato. O Flaco Lopes e o Vitor Roque são os caras de movimentação. Talvez o Vitor Roque seja o cara mais rápido para fazer esse tipo de jogo, né? Então o que é que fez o Bahia? Colocar 2 caras rápidos dos lados do campo. Colocou o Kaique de um lado e colocou o Sanabria do outro. Então faz com que o Palmeiras tenha que não joga pelos lados, porque tem que marcar os 2 pontas. E, ao mesmo tempo, o Bahia usa o que tem de melhor, né? O Everton Ribeiro para poder acionar os 3 da frente e fugir da falta de controle do meio-campo que o Caio Alexandre dá e a ausência dele com o Acevedo, isso não acontece. Então, foi uma estratégia inteligente, tanto que o gol sai dessa forma, né? Era o Ademir justamente para ter um gás suficiente para pegar um Palmeiras mais cansado no segundo tempo, porque o Palmeiras vem de uma decisão na Libertadores, e aí conseguiu, numa jogada individual... não pareceu Messi e Boateng nesse lance, não pareceu. Mas foi um lance realmente bonito do Ademir, que trouxe para a perna direita. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras, importantíssima vitória aí do Esquadrão, leva o Esquadrão aí aos 40 pontos na competição. Deixa eu colocar agora aqui as estatísticas da partida. Tá aí, posse de bola, o Bahia teve mais, 53% a 43%. Gols esperados, 0,55 do Bahia, 0,58 do Palmeiras. Grandes chances, Bahia teve 1, o Palmeiras 2. Total de chutes, 12-11 para o Bahia. Defesas do goleiro, 4-4. Escanteios, Palmeiras teve mais, 4-1. Faltas, o Palmeiras fez 18 e o Bahia 13. Passes, 397 do Bahia, 343 do Palmeiras. Desarmes, 25 do Palmeiras a 23 do Bahia. As faltas a favor, né? 18 faltas para o Bahia, 13 para o Palmeiras. Essas foram as estatísticas do jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.